Boa tarde para quem eu não cumprimentei ainda. E é um prazer aqui novamente estar com vocês em mais um evento Lubigrax Meeting, com a palestra Cenário 2016-2021, Tempos para Novas Estratégias. E eu fico muito contente de estar aqui de novo, em ver que esse ano o evento também tem a patrocínio, participação do pessoal do Argos, que eu particularmente acompanho o trabalho deles há muito tempo, muito antes até de estabelecer a nossa empresa. E aproveito para agradecer tanto ao Joel quanto ao Carlos aí pelo convite e por todo o suporte nessa apresentação. Antes de falar do mercado, da apresentação, algumas poucas palavras aí sobre a Lubiquem, uma empresa que começou suas atividades em 2002, embora os sócios fundadores, tanto eu como a Regina, tenham bastante experiência nesse mercado químico, petroquímico e também de lubrificantes de óleos básicos. Trabalhamos basicamente com consultoria e representação comercial, com desenvolvimento de novos negócios, estratégias, gestão de supply chain, auditorias em certificações ISO, OSAS e também sistemas integrados de qualidade. Também damos suporte e consultoria em sistemas de avaliação SASMAC, certificação de produtos químicos da ABNT. Também trabalhamos com assuntos regulatórios, dando suporte às empresas no que tange, por exemplo, regulações da ANP na área de lubrificantes e óleos básicos, e também regulações do Inmetro, principalmente na área de Arla. E, é claro, também trabalhamos com estudos de mercados, treinamentos e palestras. Os principais mercados da Lubiquem, além do mercado de lubrificantes e óleos básicos, inclui o mercado de Arla 32 e ureia grau automotivo, e o mercado químico, petroquímico e de petróleo e combustíveis. Nesse slide, apenas alguns exemplos de trabalhos que têm se desenvolvido pelas pessoas que trabalham na Lubiquem, estudos de mercados e apresentações em todas as áreas que nós mencionamos anteriormente. Antes de entrar na apresentação propriamente dita, vamos começar com uma pequena introdução ao mercado de lubrificantes brasileiros. 2005, 2013 foi um período de um crescimento excepcional de demanda. A demanda cresceu mais de 53%, puxado por diversos fatores, alguns deles a gente vai mencionar ao longo da palestra. Mas, nos últimos 2 anos, a verdade é que a demanda caiu. E nós chegamos em 2015 com uma perda acumulada de mercado em torno de 11%, em volume, em toneladas. E, para nós, o que interessa é que nós estamos olhando para o cenário dos próximos 5 anos, de 2016, 2021. E nós vamos mostrar ao longo da apresentação que os fundamentos, de verdade, não são bons para esse mercado. Ele cresceu bastante nesse período, caiu nos últimos 2 anos, e os números apontam que o crescimento, se houver, não vai ser tão grande, chegando em 2020, 2021, talvez com uma demanda mais ou menos equivalente ao que nós temos hoje, ou mais ou menos, dependendo de evolução de vários fatores, tanto na economia internacional como na economia mundial. No período anterior, o lucro, a rentabilidade, as margens das empresas, em geral, cresceu bastante. Foi um período muito bom para todas as empresas. Mas com a queda da demanda em 2014, 2015, essa rentabilidade também caiu bastante. Isso é um fato. Falando com muita gente, todo mundo reclamando das margens das empresas. Para 2021, o que nós queremos defender como principal ponto, é que se as empresas que estão buscando aumento da rentabilidade, aumento do lucro, aumento das margens, provavelmente não vai ser em função do aumento de demanda, né? E as empresas que talvez continuem seguindo esse modelo, talvez não venham ter resultados tão bons nos próximos períodos. Mas sem pânico, pessoal. Tipo, em qualquer cenário, bom ou ruim, se você tem um cenário muito bom, uma situação atual muito boa, sempre tem alguma grande ameaça no futuro. E também, quando o cenário se apresenta não tão bom,
sempre tem novas oportunidades. Então, o principal ponto que nós vamos defender nessa apresentação, que são tempos de buscar o crescimento do lucro, da rentabilidade, das margens, através de novas estratégias. E esse daí vai ser o ponto central da apresentação da Lubiquem, que se divide em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos estar falando sobre os highlights do mercado internacional, destaques principais do mercado internacional. Na segunda parte, os destaques do mercado nacional. E a gente vai estar falando na última parte sobre alguns insights sobre novas estratégias. Vamos começar então com a primeira parte. Não dá para falar do mercado global sem ver as tendências de evolução do PIB em algumas regiões. Aqui esse gráfico é bem interessante, que a gente acabou dividindo em 3 períodos: 2001, 2008, 2009, 2015, 2016, 2021. Fica assim mais fácil visualizar a tendência de crescimento de variações do PIB nesse período e não fica um gráfico tão complicado. Bom, após uma queda no período 2009 e 2015, segundo informações, previsões do FMI, está previsto uma certa recuperação do PIB global, o que é bom para a demanda global de lubrificantes. Então, estamos falando de uma média 2016, 2021 na faixa de 3,6% ao ano. Tem alguns fatores importantes que a gente tem que estar de olho aberto durante esse período, que nesse cenário contempla a evolução do PIB nas economias mais avançadas, Estados Unidos, Europa, redução do PIB nos países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e tem questões importantes, como a evolução do PIB versus os principais fatores, que são a produtividade e o fator mão de obra. E um ponto que preocupa, nesse momento de certa estabilidade, é que existe uma certa alavancagem dos bancos centrais em todo o mundo. E os bancos centrais, após a crise de 2008, tiveram que se alavancar muito para proteger o mercado contra danos maiores. E caso tenha algum problema novo, algum problema com algum país, a China se fala muito, talvez isso daí pode ser um grande problema para atenuar uma crise futura. De qualquer jeito, a gente falou que o PIB das economias avançadas estão avançando e as maiores previsões são em cima dos Estados Unidos, onde se prevê uma média de 2,2% ao ano no período. Falando dos países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que foram os grandes motores da economia mundial nesse período. A China, longe dos seus dias gloriosos de 10%, 11% ao ano de crescimento, vem caindo, e a previsão para o próximo período está na faixa de 6,1%. A Índia é talvez a única exceção no bloco dos BRICS, onde se prevê, caiu no último período, mas se fala de um crescimento na faixa de 7,6%. A Rússia, muito mal desde o período de boom de commodities, depende basicamente da exportação de petróleo e gás natural, foi muito mal no período anterior e deve se manter mal nesse período, com uma PIB médio na faixa de 0,9%. E o Brasil, infelizmente, segue uma trajetória descendente. Já houve uma queda no período anterior e as últimas previsões do FMI apontam uma média 2016, 2021, na faixa de 0,7% ao ano. A gente vai estar olhando o cenário Brasil com um pouco mais de detalhes para frente. Bom, o PIB, a gente já viu as previsões dos principais. Vamos falar do impacto disso na demanda de lubrificantes nos próximos anos. 2001, 2007 foi o período do boom de commodities. Foi o período de aumento grande dos países Brasil, Rússia, Índia e China. E a demanda de lubrificantes também cresceu, saindo de 35,6 para 37,1. Esse número aqui não inclui o mercado de lubrificantes marítimos, por ser um clubinho um pouco mais fechado, mas você pode considerar que esse é um mercado de lubrificantes mais na faixa de 2,2, 2,3 milhões de toneladas. Com a crise econômica, em 2008, o impacto maior foi em 2009, e essa demanda despencou para 32,2 milhões de toneladas. Dos anos seguintes, houve uma recuperação, chegando em 2015 no mesmo patamar de 2001. E o que a gente quer saber é o que nós estamos enxergando para os próximos anos. A maior parte das análises aponta que o mercado deve ter uma leve queda.
seja, a demanda de mercado mundial lubrificante segue caindo, puxado por impactos da própria fuel economy, economia de combustíveis, porque nós estamos tendo lubrificantes mais eficientes, que duram mais, demoram mais tempo para ser trocados, aumento da qualidade de lubrificantes, tanto automotivos como industrial, e a redução do PIB, principalmente Brasil, China e Rússia. É importantíssimo comparar a diferença entre esses dois períodos. O período de boom de commodities com o período, a cenário para os próximos anos. Considerando as médias do período, nós estamos falando em uma perda de demanda na faixa de 1,2 milhões de toneladas por ano. Ao mesmo tempo que nós temos a queda da demanda, nós temos novas capacidades de óleos grupo 2 e grupo 3. Se a gente olhar ano após ano, entre 2011 e 2015, todos os anos nós temos tido startups de novas plantas de óleos grupo 2 e grupo 3, chegando a um total acumulado de mais de 8 milhões de toneladas por ano de novas capacidades. Vocês lembram que a demanda prevista, no próximo período, 35 milhões, e nós temos mais de 8 milhões de novas capacidades. De novo, a nossa maior preocupação é com o cenário futuro. E o tsunami de novas capacidades não acabou. Esse ano, tem mais de 2,6 milhões de toneladas de novas capacidades. 2 plantas gigantes na China, da CNOOC e Sinopec, e 2 no Oriente Médio, da ADNOC e da Lubref. E, confidencialmente, comento que já tem produto dessas novas plantas chegando no Brasil. Mas o tsunami não está previsto para acabar em 2016. Ainda tem anúncios de plantas para 2017 e 2021, e podemos trazer mais de 1,5 milhão de novas capacidades, e isso daí pode levar o mercado a mais de 12 milhões de toneladas de nova capacidade, versus uma demanda de 35. Bom, como colocar isso tudo agora no papel falando do balanço global? Não precisa ser nenhum gênio para ver que o mercado está completamente desbalanceado. Muito mais oferta do que demanda. Do lado da oferta, nós mostramos que tem mais de 12 milhões de toneladas de novas capacidades de óleos grupo 2 e grupo 3. Mas também nós temos mais grupo 4, polialfolefinas, mais grupo 5, naftalenos alquilados, ésteres sintéticos, e mais óleos refinados, como mostrou bem aqui o pessoal da Vista aí na parte da manhã. E, por outro lado, contrabalanceando um pouco esse crescimento das capacidades, nós temos os fechamentos de planta de óleos grupo, principalmente de óleos grupo 1. Entre 2011 e 2016, já fecharam 5 milhões de toneladas de novas capacidades. Na demanda, nós falamos de uma redução de 1,2 milhões de toneladas em lubrificantes, em óleos básicos, mais ou menos 1 milhão. Isso pode fazer com que nós cheguemos em 2021 com excesso de capacidade de quase 9 milhões de toneladas. É muito produto, para uma demanda de 35. Então, também não precisa ser nenhum Einstein para saber que o mercado vai atingir o balanço de mercado em alguma hora. E a chave principal desse mercado são os fechamentos das plantas, principalmente de grupo 1, entre 2017 e 2021. É difícil analisar o fechamento dessas plantas, porque depende da rentabilidade de cada planta, dos econômicos, dos mix de produção, e também do ritmo de aumento da qualidade dos lubrificantes, o que faz que essas plantas podem fechar mais rápido ou não, e isso daí varia de país a país. Com o mercado totalmente desbalanceado, o preço do petróleo é o principal fator vai ser o principal fator de influência nos anos, principalmente porque o petróleo é um componente importante, direto ou indiretamente, de toda a cadeia, grupo 1, 2, 3, 4, 5, a exceção dos ésteres sintéticos de origem vegetal, é componente importante dos aditivos, é componente importante de embalagens plásticas e é componente importante dos fretes, sejam eles marítimos, sejam eles rodoviários. Então, vamos olhar um pouco esse cenário para daqui para frente, né? Entre 2011 e 2014, nós tivemos um preço de petróleo na faixa de 100, 110 dólares por tonelada. Já em 2015, esse preço despencou, quando a Arábia Saudita finalmente começou a brancar uma briga aí, contra os Estados Unidos pelo market share, após um aumento muito grande da produção de shale oil e shale gas,
E a Arábia Saudita está brigando, inclusive, uma briga contra o próprio pessoal da OPEP, que quer subir o preço de mercado. E em 2016, previsão do Departamento de Energia dos Estados Unidos da semana passada, preço médio desse ano, $42 o barril. Para 2017, se fala em uma pequena recuperação de $10 o barril para os próximos anos. Mas a gente tem que tomar muita atenção, com uma lupa assim, muito grande nesse cenário, em fatores como a evolução do PIB global na China e também os desenvolvimentos entre a OPEP e Estados Unidos com a produção de shale oil e shale gas. Vamos falar agora de preços de óleos básicos no mercado internacional. Esse gráfico aqui ele apresenta as médias ano a ano de 2011 e 2016, e a gente vai comparar os preços dos óleos básicos com o preço do diesel S10, o Ultra Low Sulfur Diesel, que é a referência principal de preços dos óleos básicos. Se a gente olhar, obviamente que o preço dos óleos básicos despencaram, mas se vocês olharem as diferenças de preço, elas despencaram mais ainda nos casos do neutro leve 150, viscosidade 150, grupo 1, grupo 2 e 220. Hoje esses prêmios, em média, estão cerca de abaixo de $50. Pouca coisa, $50 acima o preço do diesel. E esse é o produto onde há o maior excesso de capacidade. Já nos óleos neutro pesados, eles caíram, mas eles caíram menos. Inclusive, os neutros pesados estão abrindo de prêmio, porque as plantas novas de óleo grupo 2 produzem uma percentual menor de neutro pesado, e no planta de grupo 3 nem há produção de neutro pesado. Em especial, fatores estruturais fizeram com que o preço dos 600, grupo 2, estivesse até acima, que tivesse problemas recentes na produção da Shell nos Estados Unidos, da Chevron nos Estados Unidos. No Bright Stock, esse é o produto de melhor margem no mercado internacional. Ele está $400 acima do preço do diesel. E a tendência é que essa diferença continue abrindo nos próximos anos. E a grande diferença em 2016 é que nós vemos uma queda do óleo grupo 3 em relação ao Bright Stock. Os prêmios hoje estão na faixa $300 desde o diesel, porque subiu demais as capacidades desse produto em várias regiões do país. Tendência de preços para os óleos básicos nos próximos anos. Essa tabela aqui é bem interessante, porque a gente compara os preços do mês passado com uma projeção nossa até de agosto a dezembro desse ano e também para 2017. Comparando isso daí, agosto, dezembro desse ano, previsões com julho de 2017, segundo dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos, há pouca variação no preço do barril do petróleo e também no diesel S10. Mas como está tendo uma entrada de novas plantas de grupo 2, entraram novas plantas esse ano, possivelmente a gente vai ver preços médios no neutro leve 150 e 220, talvez menos 20, menos $70 como média até o final do ano de redução. E para 2017, a previsão aponta uma certa recuperação no preço do barril de petróleo, $7 o barril, mais 36 centavos o galão no diesel, e talvez nós vejamos um aumento de preço, seguramente nós veremos um aumento de preço caso se confirme essa tendência do barril de petróleo, de $50 a $100 no neutro leve no mercado internacional. Bom, aí você me pergunta, e os outros grades? Nesse momento é importante você ver a diferença de preço entre os outros grades com o preço dos óleos básicos de viscosidade 150, 220. E a tendência, se o petróleo subir, ou se o petróleo cair ou subir, é que a diferença, por exemplo, entre os neutros pesados e os neutros leves, continue subindo. Em especial nos 600, isso é importante, porque esse é um dos grades bastante utilizados aqui no Brasil. Já do Bright Stock, com o fechamento das plantas de grupo 1, e não há produção em plantas de grupo 2 e grupo 3, essas diferenças de preço devem abrir ainda mais. E no grupo 3, a tendência é de queda das diferenças, comparado com o neutro leve, porque tem planta de grupo 3 demais, e a gente já teve visto o preço se movendo para baixo em várias regiões do globo.
Bom, falamos do mercado internacional, agora vamos falar os principais destaques do mercado brasileiro. Nós falamos de um PIB, vamos ver a evolução do PIB do Brasil com mais detalhes. Saímos de saudosos 7,6% em 2010, isso daí despencou no ano passado para menos 3,8%. Nós falamos que, de acordo com as previsões do FMI, nós estamos falando uma média de 0,7% ao ano. Esse ano, a previsão de menos 3,3%, com uma tendência de recuperação até 2021. Tem alguns pontos chaves aí que podem alterar o quadro, tanto para bom quanto para ruim, que são pontos que a gente deve olhar com bastante cuidado. A questão da confiança na economia, que aumento da confiança na economia implica em o consumidor voltar a comprar e o investidor a voltar a colocar dinheiro. Duas coisas que o Brasil precisa bastante. Possivelmente, talvez com o anúncio em definitivo aí da presidente Dilma Rousseff, é esperado um certo aumento de confiança na economia. Mas isso a gente vai ter que ver mais para frente. Todos nós estamos otimistas que isso vai acontecer. Mas há outros pontos importantes, como a evolução da dívida pública, que atingiu níveis estratosféricos nos últimos anos, versus o PIB. E mesmo em crise, é um pouco difícil, às vezes, conter o ímpeto gastador da área política. Isso pode ter um efeito positivo no curto prazo e negativo no longo, mas são coisas que só com o desenrolar dos meses a gente vai poder ter uma ideia. E outro ponto que o Brasil precisa para crescer consistentemente no mercado, crescimento da economia, são as reformas estruturais de longo prazo, como reforma da Previdência, da carga tributária, e retomada dos investimentos em infraestrutura. Outro ponto, falamos agora do crescimento, é importante olhar o que está acontecendo na indústria automobilística, já que ela representa 65%, 70% do mercado de lubrificantes. E a indústria automotiva, por as vendas de automóveis que saíram de 2005 de 1,71 milhões para 3,9, seu pico, mais ou menos 2011, 2012, despencaram nos últimos anos, e a previsão da Anfavea aponta 2,1 milhões para esse ano. Ou seja, nós estamos falando de uma queda, nesse período, 2013 e 2016, de 45%. Em motos, um cenário bastante parecido, saindo de 1 milhão de unidades vendidas para 2,1 milhões em 2011, e a previsão da Abraciclo fala em menos de 1 milhão este ano, também uma queda de 43%. Ainda sobre a indústria automotiva, é interessante a gente analisar a capacidade de produção, os investimentos em capacidade e a produção de autoveículos aqui no Brasil. Os investimentos em capacidade foram maravilhosos. Veio muita gente de fora, muitas montadoras de veículos leves, comerciais, ônibus, caminhões e motos. E a capacidade de produção com esse investimento chega em 2016 com quase 6,7 milhões de unidades de capacidade. Mas a produção, que também subiu muito entre 2004 e 2013, chegando no pico de 3,7, de acordo com as previsões da Anfavea, deve ter uma grande queda esse ano, já teve no ano passado, nós devemos chegar no máximo 2,3 milhões de unidades. Então nós temos para esse ano uma previsão de excesso de capacidade beirando os 50%. Saídas para absorver esse excesso de capacidade, no mercado doméstico, parecem um pouco mais complicadas no curto prazo, mas no longo prazo talvez tenha uma melhora. A Anfavea está tentando aumentar a exportação de veículos, mas o custo do Brasil também não é muito favorável. A gente concorre com países que são mais competitivos que o Brasil. De qualquer jeito, se a Anfavea, o pessoal da indústria automobilística conseguir resolver uma saída, isso pode ajudar bastante o mercado de lubrificantes automotivos. Falamos da produção automotiva e agora
Vamos falar como a produção industrial no geral, olhando também a evolução e previsões até 2017. Produção industrial, período 2003, 2011, cresceu bastante no Brasil, mais que 28%, mas as previsões, de acordo com o último relatório do Banco Central, apontam que, no acumulado, até 2017, nós temos uma queda de mais de 16%. Isso é muito ruim para a indústria, porque nós temos aí... isso implica em sucateamentos na indústria e pode implicar no aumento da inflação quando a demanda voltar. Isso daí impacta também no cenário de taxa de juros. Resumidamente, a gente mostrou o cenário e agora a gente vai falar de novo sobre o mercado brasileiro de lubrificantes. 2016, 2006, 2013, crescimento do PIB 3,8% ao ano. Demanda de lubrificantes cresceu a taxa de PIB mais 1,6%. O mercado só fez um salto de 0,9 para quase 1,4 milhões de toneladas por ano. Caiu em 2014, 2015 para 1,22 e a nossa preocupação é com o cenário 2016, 2021. Eu não tenho uma bola de cristal, né? Porque se eu tivesse, provavelmente eu ia jogar na Mega Sena. Mas a gente faz muitas análises para vários clientes, então a gente parte de algumas premissas para 2016, 2021. Previsão do PIB, de acordo com previsão FMI. Melhor cenário 2016, 2020, PIB mais 1%. E 2016, pior cenário, uma queda de 10%. E 2017 e 2020, crescimento igual ao PIB. Vocês viram que na apresentação anterior, o pessoal da COSAN estava prevendo uma queda de 6%. Então, nós devemos estar chegando a uma demanda em 2021 na faixa de 1,18, 1,33. De novo, mais ou menos equivalente ao que nós estamos hoje, dependendo um pouco do cenário. Aproveitando o espírito olímpico, de verdade, pessoal, é hora de ajustar as velas, né? Nós vimos que em 2005, 2013, o mercado teve um vento bastante favorável e ajudou bastante no crescimento de todos nós na indústria. Mas os ventos mudaram a partir de 2014 e agora nós pegamos um contravento, que pode durar até 2018, 2019. É verdade que ninguém sabe, mas fica impossível de navegar contra o vento. Então, que eu falo que é hora de ajustar as velas e buscar novas estratégias para a gente conseguir sobreviver a esse período. De novo, qualquer cenário sempre tem uma grande ameaça ou uma grande oportunidade escondida neles. E esse é o principal ponto nosso para a última parte da apresentação. Nós vamos falar sobre insights, sobre novas estratégias. Essa é a pergunta de $1 milhão. Que estratégias adotar nos próximos anos? Toda e qualquer estratégia, obviamente, deve ou deveria estar visando o aumento do lucro, o aumento da rentabilidade, que é exatamente a equação preço menos custo. E nós temos visto no Brasil um rearranjo de forças nos últimos anos. De um lado, nós temos o poder dos compradores, que tem uma forte influência sobre os preços. E com o mercado demanda caída, demanda reduzida, o poder dos compradores tem aumentado cada vez mais nos últimos anos, impactando negativamente o preço. Por outro lado, a ameaça de substitutos, às vezes impõe um teto no preço que nós queremos praticar. E, do outro lado, o poder dos fornecedores, às vezes pode ter um impacto, nos forçando a um custo maior do que nós queremos ter. E no Brasil nós temos visto uma concentração cada vez maior dos fornecedores. E, por outro lado, tanto a ameaça de novos entrantes, e nós temos visto muita gente nova entrando no mercado ao longo dos anos, e a rivalidade entre esses competidores pode ter impactos negativos tanto no preço quanto no custo. E aí que entra a estratégia, que é tentar reorganizar, tentar buscar uma defesa contra essas forças, tentar influenciar uma ou mais forças no mercado, ou buscar uma posição no mercado onde essas forças são mais frágeis. Vamos olhar isso daí de uma maneira um pouco mais estruturada. Nós temos no Brasil muitos agentes. Nós temos
produtores de lubrificantes finais, produtores de óleos básicos, refinadores, distribuidores, revendedores e traders. Todos eles estão buscando uma fatia do lucro nesse mercado. E se a gente olhar com uma lupa, dentro do mercado, todos eles têm um certo grau, nem às vezes não com todos, mas sempre existe um grau de interação entre eles. Mas o que cada um tem de único, de verdade, é a sua cadeia de valores, que é o conjunto de todas as atividades da empresa, mais a sua cadeia de compradores e fornecedores. E o conjunto dessas atividades é que te coloca a empresa na posição relativa dentro do mercado. É na cadeia de valores que você aplica a sua estratégia. É ali que você vai estar mudando, fazendo suas escolhas sobre novos posicionamentos, custos, fornecedores e tudo mais. Mas nós não podemos esquecer que as empresas não vivem num vácuo, né? Toda e qualquer estratégia que você adota tem algum impacto no mercado. As empresas reagem. Então, é o conjunto da sua estratégia na cadeia de valores, mais as interações dentro do mercado, é que vai fazer com que a empresa tenha lucro ou não, com uma estratégia boa ou estratégia ruim. No caso da estratégia na cadeia dos valores, o mais importante de tudo são os trade-offs. Trade-offs são escolhas que nós fazemos em situações de conflito. Por exemplo, muitas vezes dentro de uma empresa, tem uma estratégia para ser o produtor de maior qualidade, conflita com a estratégia de ser o produtor de menor custo. Então, são essas escolhas que cada um tem que fazer, olhando isso daí para um cenário futuro. Vamos falar de algumas dessas escolhas, por exemplo, na área de compras. As empresas escolhem trabalhar com compras em contrato ou com compras spot, dependendo da competitividade da sua cadeia de fornecedores. As empresas podem escolher entre compras locais ou importações, dependendo de vários fatores, competitividade, infraestrutura para receber essas importações. Negociação de regras de importação, esse é o ponto onde a gente tem visto grandes mudanças no mercado internacional. Negociações que sempre, na maior parte dos casos, são bases com referências internacionais de preços, por exemplo, no caso dos óleos básicos, e com referências em outros mercados. Nós temos visto acordos diferenciados para aumento de competitividade, acordos de rateios de margem, pagamento de prêmios versus o diesel, pagamento de prêmios versus a matéria-prima, o vigio. Então, tem muitas outras opções que também podem ser buscadas. E decisões de desenvolvimento de novos fornecedores. A gente mostrou que existem muitas novas plantas de óleo grupo 2 e grupo 3, mas também há um crescimento de novos fornecedores, também de aditivos, na Ásia, na Europa. Então, existem várias opções, escolhas que as empresas podem fazer nesse período. Nós temos decisões também ligadas à área de vendas e marketing, como a escolha, a seleção do seu portfólio de produtos, clientes e mercados. Que produtos colocar no mercado, que clientes atender ou não atender, que mercado que tem uma maior perspectiva de crescimento ou não. Temos a escolha dos canais de vendas, essa é uma tendência na Ásia, na Europa, é uma tendência onde os principais players têm buscado estar um pouco mais próximo dos seus clientes finais, e, por outro lado, os distribuidores têm buscado implementar os produtos complementares que auxiliam no desenvolvimento e das suas posições no mercado. Questão de vendas locais, exportações, não é uma opção para todos, mas com o mercado ruim, você pode estar buscando exportar os seus produtos finais. Precificação de preço dos produtos finais, essa é uma das estratégias mais importantes, porque uma estratégia de preço boa ou ruim pode fazer até, inclusive, bem para todo o mercado, como também pode fazer muito mal para o mercado como um todo. Commodities, vender commodities, especialidades, e a escolha dos seus produtos complementares. E nós temos vários outros trade-offs em todas as áreas, seja de operações, logística, serviços, tecnologia ou recursos humanos. Todos eles têm que ser decididos de forma integrada. Bom, pessoal, acho que a agenda foi um pouco extensa, mas acho que foi bem legal, porque a gente tentou, ao longo da apresentação, interligar vários temas, falando do
cenário econômico e tendências de crescimento do PIB, sobre o mercado brasileiro e o mercado global de lubrificantes e óleos básicos, e também sobre a importância da estratégia dos trade-offs na cadeia de valor, na estrutura de mercado e os impactos no lucro e na rentabilidade das empresas. Tempos fugit, pessoal, o tempo voa. Eu agradeço muito aí a participação de todos aí. E, de novo, agradeço ao pessoal do Lubigrax e boa sorte a todos com essas novas escolhas. E espero que a apresentação tenha mostrado um pouco do trabalho da Lubiquem. Muito obrigado.